hutos proselgeste himeis. Pater himon, hoentois uranois. Hagiastetu to onoma su. El tetu hebasileia su. Genetetu to telema su. Hosen urano caiepiges. Tonarton hemon ton epiusion dos himin semeron. Caiafes himin, taufei lemata hemon, hoscai hemeis afecamen tois ofeiletais hemon. Caime, eis enenques himas ei perasmon, alarissa himas apó tu ponero. Esse é o texto do Pai Nosso, no grego, que nós estudamos durante toda essa semana. Para finalizar esse estudo, eu gostaria de ler o mesmo texto em um dos documentos cristãos mais importantes que temos à disposição, que é o Codex Sinaítico. O Codex Sinaítico foi escrito mais ou menos no 4º século depois de Cristo. Ele foi descoberto em um pequeno monastério na península do Sinai chamado Santa Catarina por um pesquisador da Universidade de Leipzig chamado Konstantin von Tischendorf. Isso foi em 1844. A história de Aleph, como também é conhecido o Codex Sinaíticos, é muito interessante, porque as páginas desse manuscrito foram quase queimadas na lareira, e quando Konstantin von Tischendorf descobriu esses manuscritos, eles estavam meio que jogados e acumulados dentro de um cesto, prontos para serem incinerados. E demorou algum tempo até que o Konstantin von Tischendorf adquirisse o volume quase que completo dessa obra. Devido a situações políticas da época, o manuscrito foi parar no Império Russo, e somente em 1933, quando o Império Russo já havia se transformado na União Soviética, o governo britânico conseguiu adquirir esse manuscrito por um valor de 100 mil libras esterlinas, que na época era um valor muito, muito, muito caro. Hoje, partes do Codex Sinaítico ainda estão em exposição na Biblioteca Nacional Russa. Algumas poucas páginas estão no Monastério de Santa Catarina, no Egito, e mais de 90%, quase o códice completo, está no acervo da Biblioteca Britânica na cidade de Londres, onde pode ser acessado para fins de pesquisa. Quando nós imaginamos num livro pequeno, né? Mais ou menos desse tamanho, mas o Códice Sinaítico era um livro com proporções grandes, media em torno de 40 centímetros por 35, e as páginas eram feitas de couro animal. Então era um produto que na época era trabalhoso de se produzir e muito caro. E foi mais ou menos nessa época em que os cristãos começaram a substituir o uso do papiro, que era um papel feito com plantas aquáticas que cresciam na margem do Nilo, pela forma de livros mesmo, cujas páginas eram feitas de couro animal. Então, o papiro foi substituído pelo livro feito de couro animal, que na época significou um grande avanço tecnológico na produção de obras literárias, de livros. E alguns estudiosos associam a esse momento de desenvolvimento e de inovação com o próprio triunfo que o cristianismo teve a partir do quarto e quinto século com o imperador Constantino. A boa notícia para nós hoje é que nós temos acesso livre e restrito a todo o conteúdo do Códice Sinaítico no site do projeto deles, que é o www.codexsinaiticos.org. Entrando lá, você pode ver todas as imagens
de todas as páginas, junto com as traduções e com as transcrições diplomáticas do próprio texto. O Pai Nosso está localizado no fólio 202b e a oração começa no fim da primeira coluna e se estende até a segunda coluna. Então, nessa imagem você pode ver esses dois pedaços já juntos, né? Para você ter uma melhor ideia até do layout da diagramação do texto. Quando lemos um texto de mais de 1000 anos, é muito interessante notar certas particularidades e certos aspectos interessantes que esse texto tão antigo nos traz. A primeira delas é a questão do parágrafo. Note que a primeira linha tem um espaçamento diferente, então ela começa um pouquinho antes do corpo da oração propriamente dita. E essa era uma maneira de você indicar a presença de um parágrafo naquele lugar. A segunda coisa interessante é a ausência de acentuação. Nas nossas edições mais críticas do texto grego, nós temos a acentuação completa, nós temos a presença de aspiração, de acento grave, agudo, etc. Mas nos textos antigos nós não temos quase que nada de acentuação, e no texto do Pai Nosso a única acentuação que temos é o trema em cima da palavra himeis, que indica aspiração forte. Outra observação interessante diz respeito à escrita do texto. Você pode ver que o texto foi escrito em letras maiúsculas e sem espaçamento, com um estilo caligráfico chamado alexandrino, que era um estilo mais comum da região da Alexandria, no Egito, nessa época mais próxima ao 3º e 4º século depois de Cristo. Outra coisa muito interessante nos manuscritos antigos é a presença do Nomina Sacra. Nomina Sacra é a abreviação de nomes divinos ou palavras importantes dentro do contexto. Então, você pode ver que o vocativo pater está abreviado e a palavra uranós também. E a maneira mais fácil de se identificar um Nomina Sacra é a presença de um traço em cima da própria abreviação. E isso os copistas faziam para, sobretudo, realçar, sublinhar a importância daquela palavra dentro do texto. Para adequar a palavra dentro da margem, os copistas escreviam algumas letras de maneira menor e espremidas entre as letras maiores, como é o caso do sigma, do ômicron e do epsilon, que você pode ver no texto. Aliás, você pode ter estranhado esse C dentro do texto. Na verdade, é o sigma, o chamado sigma lunar. E era um sigma característico dos manuscritos dessa época, que é a simplificação daquele sigma normal, né, o oficial, com formato de M deitado. Essa simplificação era muito comum em manuscritos da época helenística. Outra coisa interessante é a presença do ni suspenso. O ni suspenso ocorria em palavras que terminavam com a letra ni e que calhava de estar na última posição da linha. Então, para você economizar espaço, você escrevia, ao invés da letra ni, um traço em cima da penúltima letra. No caso da palavra rimon, você pode ver que sobre o ômega temos um pequeno traço que é esse ni suspenso. Outro aspecto interessante, mais relacionado agora com a parte linguística e morfológica, é a presença do chamado iotacismo. O que é o iotacismo? Iotacismo é a tendência que nós temos em alguns manuscritos do copista substituir alguns ditongos pela letra iota. Então, no caso do texto do Códice Sinaítico do Pai Nosso, temos a palavra basileia, que foi escrita como basilia, e ofeiletai, que foi escrito como ofiletai.
Nesse caso, o ditongo epsilon iota foi substituído pela vogal iota, porque o ditongo epsilon iota tem um som único de I. Então, essa sonoridade está refletida na maneira do copista ter escrito essas duas palavras. Então, não se estranhe, não ache que é um erro do copista, é só uma maneira diferente que se usava na época para escrever certos ditongos. Bom, agora para a parte mais interessante, você pode ver algumas correções feitas no próprio corpo do texto. E isso é muito normal, porque nós não podemos esquecer que esse texto foi escrito à mão, foi copiado. Não sei se você já teve a oportunidade de copiar alguma coisa. Eu já copiei alguns livros da Bíblia à mão e eu posso te garantir que a probabilidade de você copiar uma palavra errada é muito grande. E com certeza isso acontecia com os copistas, por mais que eles fossem especialistas na arte da cópia, uma ou outra palavra fugia ao alcance deles. Por exemplo, na terceira linha, você pode ver que o ômicron foi acrescentado ao corpo do texto posteriormente. Então, quando o copista percebeu que o artigo definido rho tinha sido deixado de lado, tinha sido esquecido pelo copista original, ele foi lá e acrescentou esse ômicron. Mais para o final do texto, nós vemos algumas correções dentro de uma mesma palavra, o verbo afekamen. A letra eta e a letra kappa foram riscados. A vogal iota foi colocada no lugar da vogal eta. E a vogal iota também foi inserida entre alfa e mi. Então, a intenção do copista era mudar o tempo verbal desse verbo. Então, afekamen, que é o verbo que nós temos nas edições críticas, é um verbo no aoristo, o verbo afieme. E quando o copista fez essa correção, ele transformou o afekamen, no tempo aoristo, no verbo afiaimen, que é uma maneira mais antiga de se escrever afiemen, que consiste justamente no presente ativo indicativo do verbo afieme. Então, trocando em miúdos, o copista mudou, corrigiu o tempo verbal desse verbo. Última observação. Em Aleph, você percebeu que nós não temos a doxologia final. Então, a parte que diz Hot suestin rebasileia kai redinamis kai redoxa istus aionas amen, não está no texto de Aleph. E também não está em muitos textos antigos do cristianismo. É bem provável que essa doxologia final foi acrescentada pela própria igreja por causa do uso litúrgico que a oração do Pai Nosso tinha. Bom, nós exploramos, assim, de uma maneira bem resumida, algumas características do códice sinaítico no texto do Pai Nosso. E agora eu gostaria de ler com vocês o texto do Pai Nosso diretamente no Codex Sinaíticos. Hutus proseucheste himeis. Pater himon hoentois uranois. Hagiastetu to onoma su. Eltatu hepasilia su. Genetetu to telema su. Hosen urano kai epiges. Tonarton hemon ton epiusion dos himin semeron. Kai aphes himin ta ophilemata hemon, hos kai hemeis afekamen tois ophiletais hemon. Kai me esnenques himas eis perasmon, alarisai himas apotu ponero.